fala hoje sobre marketing pessoal. Se antigamente nós achávamos que todos os investimentos deveriam ser na marca da nossa empresa, hoje nós sabemos que nós somos o posicionamento das nossas marcas. Por isso, marketing pessoal é também um elemento crucial de sucesso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com uma super especialista, nossa convidada aqui na bancada, para que a gente possa aprender mais sobre esse tema. Muito bem, você está no Conexão Cast, o podcast do projeto Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, empreendedora, psicóloga, mãe e tantas outras coisas que me compõem, e estou aqui ao lado da minha parceira, Tanda Macedo. Olá, eu sou Tanda Macedo, cantora, compositora, psicóloga, empreendedora cultural, mãe. E também estou aqui hoje para essa aula com Kênia. Seja muito bem-vinda, Kênia. Estou muito feliz, estamos muito felizes de ter você aqui no nosso Conexão Cast. Maravilha, Tanda. Obrigada pelo convite, Samela. Sou fã do trabalho da Samela, né? Já acompanho há um bom tempo e agora conectada com você também. É um prazer imenso estar dividindo esse momento. Para a gente é uma grande honra, porque a gente sabe que você tem toda uma história por detrás até você chegar até aqui. Né? De chegar como uma empreendedora, trabalhando especificamente a questão das marcas pessoais, mas não só isso. Você tem todo um legado social que você está deixando com a sua empresa, voltado para mulheres que tem aí um match com tudo aí que a gente também trabalha. E a gente queria saber, Kênia, que você dividisse aqui com as pessoas que nos ouvem, como é que foi essa trajetória para chegar até aqui com todos esses resultados, nesse patamar de realização e fazendo com que tantas vidas se transformem? Conta aqui para a gente. Vamos falar sobre o segredo, né? O segredo que não existe segredo. Na realidade, a nossa trajetória, Samela, eu acredito fortemente nisso. Ela nos prepara para o nosso propósito. Então, eu venho desde sempre sendo preparada para esse momento. Eu sou jornalista de formação, vocês conhecem um pouco da minha história. Sou a filha mais nova da família, perdi meu pai muito cedo e cresci apenas com a figura materna. Então, isso deixou em mim uma marca muito forte, ou seja, a mulher ela precisa buscar a sua independência para não passar por situações adversas, assim como a minha mãe passou. Escutava muito quando era criança, minha filha estude, se forme, seja alguém na vida para que você possa construir a sua independência. E assim eu fiz, formei em jornalismo, trabalhei um bom tempo na área, fui assessora de comunicação social da Secretaria de Estado da Tributação, estava vendo Tanda falar a respeito, fui assessora da SET, na época do governo Vilma ainda, um bom tempo atrás, mas a veia empreendedora, no momento, falou mais alto. Eu sempre fui aquela criança, que comercializava tudo, que vendia tudo, que criava, que inovava. Sempre mobilizei muito as minhas amigas, aquele espírito de liderança nato já existia desde muito pequena. E comecei a minha jornada empreendedora em 2007. Que durou 12 anos. Trabalhava numa grande multinacional, como distribuidora independente e gestora de equipes. Mas em um dado momento, em 2018, eu passei por uma grande crise de identidade profissional porque não via mais significado, sentido diante daquilo que eu fazia. E aí, nesse momento, foi justamente quando eu me reconectei com a minha história, com a minha essência, que eu comecei a buscar respostas, sentido, significado para fazer algo que tivesse valor, não só para mim, mas para as outras pessoas também. O dinheiro pelo dinheiro já não me preenchia mais, eu buscava mais significado. E aí foi nesse momento, me revisitando, me reconhecendo, me percebendo, que eu entendi que trabalhar com mulheres seria algo que faria diferença na minha vida e, consequentemente, agregaria valor aí para o contexto que a gente tem inserido de mercado hoje, os desafios que a mulher moderna, que a mulher contemporânea passa no seu dia a dia. E assim eu fiz. Em 2019, me reposicionei como estrategista em marcas pessoais femininas e hoje eu trabalho ajudando outras mulheres no desenvolvimento estratégico das suas marcas pessoais. Tenho o projeto colaborativo, do qual eu sou fundadora e tenho várias outras parceiras, mulheres incríveis aqui da nossa região, que é a Rede Mulheres que Marcam, e também a Casa Rosa, que é o primeiro clube de negócios feminino da nossa região.
aqui, acredito que até do Brasil. Não tenho conhecimento de um outro clube de Eu negócios também não. de não. mulheres, mas da região com certeza é o único. E é algo inovador, mas que exige coragem, porque quando a gente fala sempre sobre o feminino, Sim, a gente sempre fala desse elemento que está sempre sendo expurgado do mundo dos negócios, né? A gente está mudando essa realidade, mas quando a gente olha os números, os dados de todas as pesquisas que saíram recentemente, a gente vê que a gente está evoluindo a passos muito lentos. E eu atribuo isso a algumas questões chaves. Assim. sim, A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a ideia de acreditar naquilo que a sociedade patriarcal nos diz, que é, nos educou. nos educou, que é assim, você não pertence a esse mundo. Você, né, as mulheres, elas devem cuidar do outro, né, dos filhos, do marido, da família, enfim. E então eu atribuo que essa ideia que a sociedade passa para a gente e que fica arraigada em nós, muitas vezes descredibiliza os nossos potenciais, enfim. O segundo deles é que as mulheres, de fato, têm triplas jornadas, Sim, né? Então elas estão ali ainda hoje se dedicando não somente à sua vida profissional, mas a todas as questões familiares que ainda são muito debitadas na nossa conta, né? E terceiro, que o mercado de trabalho e o mundo dos negócios ainda mais nessa crise que o mundo, não é o Brasil, mas o mundo vive uma isso. crise, tem arrefecido alguns segmentos. Então, quando eu junto essas três coisas, eu digo, nossa, parece meio sem sentido investir nas mulheres. Mas a gente acha o oposto e você, certamente, acha o oposto, tanto é que você tem grandes investimentos Isso. nessa área. A Casa Rosa, por exemplo, é um espaço, eu ainda não estive lá, mas eu vendo no Instagram, eu fico absolutamente abismada, assim, né, com não é só pelo requinte, mas é o A cuidado, a delicadeza, né? O cuidado delicadeza, com o feminino. exato, esse cuidado com o feminino, o investimento também nas suas coisas todas, na empresa, etc. Então, exige coragem investir em algo que parece, aos olhos de um leigo, parece não ser muito promissor. É isso mesmo? Com certeza. Exige coragem, ousadia, mas eu diria que exige também muita fé, né? Fé na gente, fé Uhum. numa força maior e fé nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, Samela, né? E vou compartilhar aqui para vocês Sim. que visão é essa. Eu acredito que o empreendedorismo feminino, o protagonismo da mulher no mercado, ele está avançando bem. Se a gente for contextualizar, né, toda a história, todo o contexto de que a gente veio, ok? Dentro dessa perspectiva, diante de um mundo que é extremamente machista ainda assim, em que as mulheres, por vezes, precisaram forjar uma força para além da sua natureza, para poder pertencer, para ser respeitada, para se colocar e conquistar o seu lugar. Entretanto, hoje a gente tem um novo cenário. Que cenário é esse? Diante de tanta tecnologia, o mundo está precisando cada vez mais das nossas competências. Sim. A colaboração, né, a criatividade que vocês trabalham tão bem aqui no projeto de vocês, a empatia, a escutativa, as competências naturalmente da mulher, que em um dado momento, diante as circunstâncias, a gente deixou de lado para forjar essa força. Uhum. Não é verdade? Então, a Casa Rosa, a Rede Mulheres que Marcam, elas vêm juntas para fazer o resgate desse feminino que, a partir de agora, eu acredito que vai ser muito promissor. Uhum. E isso é muito interessante, porque quando a gente olha os negócios femininos, né, a gente vê um nível de resiliência. Esteve aqui conosco na bancada uma executiva do Banco do Nordeste, né, Sheila, falando sobre o nível de resiliência das mulheres quando elas Sim, empreendem, né? Então, apesar de todas essas adversidades, né, que eu citei,
E, infelizmente, quando a gente vê alguns estudos, esse último estudo agora da ONU me deixou bem, bem triste, quando a gente olha e diz assim, poxa, a gente não evoluiu como deveríamos evoluir nos últimos 10 anos, né? Mas, ainda assim... Mas existe uma perspectiva muito interessante. Exato. Pela necessidade do mundo, exatamente. inclusive, né? E quando a gente olha... eu estive agora, recentemente, numa palestra, fazendo uma palestra junto com um cara fantástico, que é o Hugo Gomes, e ele estava comparando as maiores empresas do mundo em termos de geração de riqueza, e comparando o comportamento dessas empresas nos últimos 20 anos, em termos de EBITDA, em termos de uma série de indicadores financeiros, etc. Crescimento e tudo mais. E ele comparou empresas que eram lideradas por mulheres. Então, você tem um hall de empresas que tem a CEO mulher e você tem as empresas que têm a CEO e a CFO mulher. O percentual é muito pequeno, mas ele existe. E a gente olhou os dados comparativamente. É impressionante como você vê o comportamento. Nos primeiros anos são muito semelhantes, mas depois dos 5 primeiros anos, elas aceleram exponencialmente. Tem algumas empresas, inclusive, com crescimento acima de 3.000%. Então, isso é um dado, não é? Exato, não tem como contestar. Não tem como contestar. Inclusive, existem pesquisas nessa natureza, Samela, que fala que a mulher no universo corporativo, ela entrega em torno de 20% a mais de resultado do que o homem em cargo de liderança. Então, isso é um fato. E aí advém justamente dessas competências naturalmente desenvolvidas, né, pela mulher, pela liderança feminina. Dentro dessa perspectiva, esse é um cenário no universo corporativo, mas a gente tem um contraponto, que é o empreendedorismo. E aí sim, nós temos uma boa representatividade. Se a gente pega a nível Brasil, é 1/3, né, dos negócios fundados, geridos, gestados por mulheres, né? E se a gente for aqui para a nossa região, me parece que esse número é ainda maior. Então, eu acredito sim que o mercado está mudando, está reconhecendo o valor da mulher, né? Que a mulher ela está se colocando, está se posicionando, está buscando. E o mais incrível, na minha perspectiva, é a busca pelo desenvolvimento profissional em consonância com o pessoal. Que para mim isso é algo inegociável. Sim, porque sim. O fato é, nós temos tripla jornada e são papéis que nós mulheres desempenhamos muito bem, concorda? Que a gente não vai abrir mão, porque tem um sentido, tem um significado muito especial para a gente. Você abrir a mão do seu maternar? De forma alguma. Exato. Não é verdade? Então, dentro dessa perspectiva, a mulher se perceber de forma diferenciada e se colocar no mercado, se respeitando os seus limites, né, mas também conquistando seu espaço. Eu acho que essa realidade já é uma realidade que está sendo desenhada. E eu acho fantástico isso, sabe? Diga. Não, e pensar nessa perspectiva, né, que você falou, que foi o que me marcou muito no evento, né, Sim. que a gente teve, aquela energia maravilhosa. Quando você diz que o mundo está mudando e que nós estamos avançando porque o mundo precisa das nossas características, né? A gente não está ali à toa porque não é só porque a gente está lutando por espaço. Não é também romantismo, né? É também porque as nossas competências no cenário atual são diferenciadas. Isso. Né? Então, assim, quem é que consegue essa tripla jornada, essas multitarefas e ainda conseguir executar tudo tão bem como o que a gente faz, nós né? conseguimos. Como nós conseguimos. Então, assim, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva. E aí, nas palestras, né, nas isso foi fazendo sentido. Isso. Eu entendi que no evento de vocês, isso foi sendo muito bem costurado, né? A gente está ali porque o mundo precisa dessas competências nossas. Enfim, está mudando e a gente está sendo muito, muito mais necessárias que antes. E aí é incrível essa perspectiva para a gente que lidera movimentos femininos, justamente para a gente ter a coragem de fazer além. De fazer o que precisa ser feito, amparada numa perspectiva que é promissora. Isso é fato. Exato. Né? Hoje, se você pegar o poder de decisão das famílias no ato da compra, está na mão da mulher, em grande maioria.
Então, nós temos um poder, né? E esse poder, cada vez mais, ele está sendo percebido e posicionado no mercado. Eu acredito. Não, com certeza. Isso os dados mostram, tanto em relação ao empreendedorismo como em relação ao mundo corporativo. Mas a gente precisa acelerar. E eu acho que os trabalhos como o Rede Mulheres que Marcam, a Rede Mulheres que Marcam, como a Casa Rosa, como Conexão Mulheres Criativa, como Mulheres de Sucesso, enfim, essas redes, elas são essenciais. Essenciais, Samela. Se nós queremos acelerar essa curva, ela não vai se acelerar sozinha e vai se dar Quem são as maiores interessadas? Exato, somos nós. Isso. E você traz uma coisa na sua fala, Kênia, que para mim é muito importante, que é assim, a base do crescimento de uma mulher, seja ela uma mulher empreendedora, seja ela uma mulher no mundo corporativo, ela não pode ser alicerçada na transformação desse feminino no masculino, Isso. pela ideia de que esses mundos eles são masculinos, né, em si. Então, acho que essa é uma primeira coisa que você traz que é muito bacana. A segunda é como esses elementos femininos que a gente construiu historicamente, a gente não pode desprezar. Sim. Como a gente precisa utilizá-los, né, para os nossos negócios, para a nossa carreira, enfim. E o terceiro é que, quando você coloca isso a serviço dessas mulheres, você faz isso de uma maneira muito inteligente. Tanda falou sobre a questão do evento. Sim. O evento, para quem foi, meninas que não foram, vocês na próxima edição precisam ir, porque ele é um evento transformador, é um evento para falar sobre habilidades que a gente chama de habilidades soft, que são aquelas habilidades, né, não somente as técnicas, mas aquelas que fazem parte da nossa vida. E vocês costuraram isso, como a Tanda colocou, de uma maneira muito interessante, porque você começou falando sobre propósito. Isso. Né? E numa sequência lógica, Isso. a gente foi trabalhando as dimensões, né, da mulher, do poder feminino da mulher. Os nossos encontros, Samela, eles têm essa característica. Nós queremos ter uma entrega especial e nós costuramos todas as falas, para que, de fato, tenha sentido. Se uma palestrante sobe ao palco, fala sobre um assunto, outra sobre outro, isso fica meio desconexo. Então, você não tem uma entrega substancial. Ao ponto que, quando nós conseguimos construir uma trilha e ter aí uma intenção real, né, tudo leva para um resultado mais expressivo. E a gente fica muito feliz com os feedbacks, com a resposta, porque foi para além das nossas expectativas. Pois é, e aí é sobre isso que eu queria falar, que eu queria te perguntar. Trabalhar com marcas pessoais, trabalhar com mulheres, como é que é trabalhar com essas mulheres com algo tão peculiar, tão significativo, como é a maneira como a gente se apresenta ao mundo, como os nossos estilos, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para quem não tem ainda essa experiência, né? Mas antes disso, a Tanda tem um recadinho para a gente. Eu quero agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores, Governo do Estado, Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto, Esterbom, Lei de Djalma Maranhão, Prefeitura do Natal, Unimed, Instituto de Radiologia, O Boticário, Empodera Academy e Harmony Harris. Muito bem, obrigada aos nossos patrocinadores. E aí, Kênia, fala pra gente como é que é isso, como é que é essa experiência de trabalhar com algo tão singular? Excelente pergunta, Samela. A marca pessoal, de fato, representa a nossa essência, a nossa identidade, é quem nós somos, mas numa perspectiva do outro. Ou seja, é a forma como você me percebe, são os sentimentos que eu consigo despertar em você, são as experiências que você tem com a minha marca. A partir do momento que eu tenho consciência sobre a minha real identidade, que eu passo a me perceber em perspectiva, que eu entendo o que me motiva no mercado, qual é verdadeiramente o meu propósito, aquilo que confere um significado especial ao meu fazer, os meus valores inegociáveis, os meus atributos de personalidade marcantes, automaticamente eu consigo trazer uma alma, uma essência para a minha entrega para o mercado.
Eu deixo de ser mais uma profissional para ser a profissional em uma determinada área. Então, esse é o objetivo da gestão estratégica da marca pessoal. É fazer com que você seja conhecida, reconhecida em seu mercado de referência pela sua identidade, pelaquilo que lhe representa. Então, fazer o resgate das histórias dessas mulheres, mostrar para elas, né, que o propósito está lá, que tem conexão com fatos que aconteceram ao longo da sua trajetória, com experiências, com influências, isso traz um nível, né, de discernimento, de consciência, mas mais do que isso, traz brilho aos olhos dessas mulheres, para que a gente saia daquele patamar de trabalhar por trabalhar e passe a entender, né, que o nosso fazer, ele serve para o outro, né? E a partir dessa entrega genuína, todo um reconhecimento, um resultado, oportunidades começam a surgir. Então, eu diria para você que é algo sensacional, mas mais do que isso, eu acredito fortemente que a nossa história nos prepara para o nosso propósito. Então, cada uma de nós, né, foi preparada para viver algo em específico. E a grande questão, quando nós fazemos o desenvolvimento estratégico de uma marca pessoal, é linkar os pontos, é criar as pontes, para que a mulher tome consciência de quem ela verdadeiramente é. Que Nossa, maravilha, né? Isso. E quando Kênia fala, ela fala ao coração, né? A gente fica aqui, a gente não consegue raciocinar aqui, a gente raciocina aqui. E tem uma coisa que eu acho que é muito bacana, Kênia, é que você, ao fazer esse tipo de trabalho, você dá à mulher a condição de um resgate, que eu não diria que é para gerar uma nova identidade, não é isso, Não. mas para que ela consiga enxergar a própria identidade, né? Mais do que isso, que ela consiga projetar uma nova identidade, porque nós estamos em constante evolução. Uhum. A nossa identidade, ela é inclinada para o futuro. Aquela pessoa que eu quero me tornar deve reger todos os passos que eu dou na minha carreira. Não são as minhas metas meramente profissionais, é quem eu quero ser e o impacto que eu quero causar. A partir do momento que eu tenho consciência do poder que existe em mim, da força que existe na minha história, e eu reúno todos esses atributos para me colocar no mercado de forma única, porque ninguém tem a sua história. Sim. Não é verdade? Automaticamente você começa a se diferenciar e a atrair muitas possibilidades. O resultado disso é o sucesso, sim, porque o sucesso ele é atraído pelo seu conhecimento, pelos seus relacionamentos e pela sua experiência. Quando você junta essas três equações, esses três ingredientes, você de fato consegue um resultado diferenciado. Muito, muito importante, eu acho, você falar para as pessoas que estão nos assistindo, porque eu comecei, né, esse nosso episódio, né, que a gente chama de episódio, falando sobre a importância hoje de você pensar a sua marca pessoal e não somente a marca da sua empresa. Sim. Porque hoje as empresas, se fala muito sobre a humanização das empresas, né? Sobre a questão de que uma empresa não é uma marca apenas, mas existe um humano ali por detrás dela, e os clientes se conectam com humanos, muito mais do que com marcas aleatoriamente. Então, estar preparado, né, e no nosso caso, estarmos preparadas, né, para pensarmos na nossa marca pessoal, pensarmos como é que o meu negócio, e mais do que isso, né, porque eu acho que o trabalho que você faz é muito mais do que a marca pessoal voltada somente para a empresa, mas é a marca pessoal voltada para o futuro desta mulher, né? Com certeza. Quando nós trabalhamos a perspectiva do personal branding, que é a competência de gerir a própria marca pessoal, é uma competência individualizada que precisa ser aprimorada em cada uma das profissionais, porque ninguém vai gerir a sua marca por você, concorda? Então, você precisa desenvolver essa competência, que é uma das mais estratégicas e necessárias diante do contexto de mercado que nós temos. Nós temos um mercado extremamente equalizado em soluções e conhecimento. Então, se eu não consigo me diferenciar a partir de quem eu sou, a minha entrega vai ser banal. Ou seja, vai ser mais uma no mercado, vai ser uma commodity. E aí eu não tenho como oportunizar
crescer, avançar. Eu sempre vou ficar sofrendo interferências da concorrência, dos cenários, das adversidades. A partir do momento, Samela, que eu tenho uma marca pessoal forte, que eu me preocupo com a gestão do meu principal ativo, que é a minha reputação, o meu nome no mercado, automaticamente, independente dos cenários. Fui demitida, mudou-se o mercado, veio uma pandemia, o meu nome está forte, eu consigo reagir à adversidade. Então, é fundamental a gente despertar para essa consciência e entender que o mundo mudou, a velocidade das mudanças, né, é cada vez mais intensa, mais profunda e mais intensa, não é verdade? E que a gente precisa ir se adequando a esse novo cenário. O personal branding, ele surgiu no final dos anos 90 e ele era muito limitado aos políticos, às Sim. pessoas públicas. E hoje, com o advento das redes sociais, nós somos a nossa marca, nós estamos nos divulgando a todo momento. Né? Mas isso precisa ser genuíno, porque não cabem personagens, né? Não cabem escolhas que não sejam pensadas de forma estratégica, de acordo com as nossas inspirações e aspirações pessoais e profissionais. Né? Nós somos um ser sistêmico, integral. Eu não dissocio quem eu sou do que eu faço. Então, eu preciso trazer isso tudo para o meu posicionamento de mercado. E o mais incrível, é isso que nos diferencia na atualidade, é quem somos. Que maravilha, que maravilha. E pensar que o trabalho do personal branding não é forjar uma De identidade, forma alguma. isso é maravilhoso, porque eu acho que tem muita gente que acha isso, que acha assim, não, então eu vou usar essa... Reduz, né, o trabalho do personal branding a dizer, não, agora eu vou usar essa paleta de cores, agora eu só vou postar coisas assim, assim, assado, e vou só... E não é isso, né? Não é isso, muito pelo contrário. Eu vejo também um certo policiamento ali das redes sociais de pessoas que não entendem Isso. disso, né? Então, dizem assim, por exemplo, não, se você é uma executiva, você não pode estar postando foto com gato. Gato não tem nada a ver com o que você Por faz. que não? Pois é, mas gato é amigo, né? Afinal de contas, lá em casa são só 15. Então, gatos fazem parte da minha vida. E coisas de outra natureza. Você é E cantora... também essa coisa que Kênia falou, de você resgatar todas as experiências que te preparam para onde você quer Exato. chegar, né? Porque às vezes a gente passa por experiências profissionais e pessoais que a gente entende que não faz sentido. E tudo faz sentido, Tanda. É isso que eu começo a perceber, né? Meu Deus, experiências assim, ai, não vou aproveitar isso para nada. Hoje eu uso. Isso daqui não vai me agregar em nada. Hoje eu estou precisando. Então, assim, como tudo vai, quando a gente Tudo pensa, se conecta. No empreendedorismo, e a gente vai conseguindo pensar. E se você traz essa perspectiva de poder resgatar, né, todas essas experiências para entender quem a gente é e onde a gente quer chegar, nossa, isso é incrível. O processo de personal branding, diante da zoada do mercado, por algumas pessoas ele é limitado, ou seja, representa uma mera projeção de imagem profissional, um Instagram bem feito, e não. Ele é muito mais estratégico e profundo. Ele bebe de muitas sabedorias. Desde o autoconhecimento, as estratégias de comunicação, a antropologia, a filosofia, ao marketing, ao digital, enfim. Então, são muitas sabedorias bem desenvolvidas de acordo com uma perspectiva de projeção pessoal e profissional, né, de uma mulher, de um homem em seu mercado de referência. Então, nós não fomos educadas em universidade, né, para se preparar para o mercado. Não. A gente adquiriu esse conhecimento errando, acertando, Exato. fazendo, né, tentativa, acerto e erro, podemos dizer assim. Mas hoje nós temos muito acesso à informação que pode encurtar esses caminhos. E o personal branding é uma delas. Né? Por quê? Porque ela nos prepara para que a gente possa se reconhecer e se posicionar a partir da nossa verdade. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas Nossa aqui Senhora. com Kênia Raissa. Tem que ter uma temporada com quem? Porque são muitos temas. Eu tenho aqui fervilhando na cabeça pelo menos uns 4 ou 5, mas eu sei que o nosso tempo está terminando. Mas, Kênia, eu queria, antes de passar a palavra para a Tanda, dizer que eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho.
Eu acho que trabalhar por mulheres, enfim, trabalhar por mulheres negras, trabalhar por mulheres, trabalhar por minorias, né? Vamos chamar assim, ou ter ações afirmativas em relação a isso, eu acho que é um trabalho, eu comecei dizendo isso, é um trabalho que exige coragem, porque muitos olham para nós e dizem assim, você vai perder tempo com isso. Né? Isso aí é uma luta em glória, enfim. E eu acho que quando você traz a questão do propósito, você diz a que viemos, né? Exato. E diz por que é que continuamos acreditando e trabalhando em cima daquilo que nós entendemos que podemos agregar, fazer alguma coisa diferente. Então, queria te parabenizar por isso. Agradecer por tantas mulheres que eu sei que você transformou, né? Ou pelo menos permitiu, junto com elas, essa transformação. Isso. Então, isso é algo extremamente importante, né? A gente sabe disso, porque essas mulheres certamente vão inspirar outras mulheres. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais estar falando sobre a Isso. questão A mensagem ela vai sendo perpetuada. Exatamente. Que esse, inclusive, é o conceito de legado. Se a gente for buscar, né, o significado real da palavra legado, é quando você consegue causar um impacto que ele reverbera apesar de você. Exatamente. Então, é incrível realmente. Eu acredito que todas nós, cada uma dentro do seu projeto, a gente consegue fazer a diferença, principalmente se a gente estiver junto, que é o que está começando a acontecer na nossa cidade. E isso é motivo de muito orgulho, ver muitos movimentos, muitas mulheres de vários perfis, né, de várias condições sociais se ajudando, né, e fazendo com que cada vez mais a gente consiga protagonizar na vida, na carreira, deixar a nossa marca no mundo. Muito obrigada, Kênia. Você inspira demais, assim. Eu saí do seu evento muito impactada e tenho certeza que muitas outras vidas ali foram transformadas. Eu te agradeço por você também dar a mão a gente nesse movimento aí feminino, empreendedor e de empoderamento. Muito obrigada. Eu que agradeço, meu amor. Amei me conectar com você. A gente se conectou ali rapidamente, né? Mas que a nossa conexão possa frutificar várias ações, várias parcerias e que a gente possa juntas, né, fazer valer. Faremos mais e melhor. Isso, sempre. Obrigada. Obrigada. Kênia.